Vocês abram suas Bíblias no livro de Salmos, de número 42. Salmos de número 42. Vamos estar fazendo a leitura desses salmos. Vamos meditar nele essa noite. Podemos ler? Amém? Vocês estão aí? Amém? Tá bom, pastor. Amém. Vamos acompanhar a leitura. Salmo de número 42. Assim como a corça suspira pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, o meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, no Hermon e no monte Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passarão sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunto a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar: e o seu Deus onde está? Porque você está abatida, ó minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Curve a sua cabeça, vamos fazer uma oração. Pai querido, em nome de Jesus, eu te apresento, Pai, as nossas vidas. Que o Senhor venha ministrar, Senhor, através do Teu Espírito Santo aos nossos corações. Que o Senhor venha trazer luz ao nosso entendimento, conforto, Senhor, para a nossa alma e também um despertamento para nós nessa noite. Fala conosco, quebra as resistências em nós, quebra a resistência em nossos corações, abre os nossos ouvidos, que tenhamos a mente aberta para receber a revelação da Tua palavra. Ilumina a nossa mente com essa revelação. É o que nós te pedimos nessa noite em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia, um salmo bem conhecido, mas é interessante como o Senhor, Ele confirma a vontade dEle. No domingo, quando o pastor Rodrigo estava ministrando aqui, o Senhor me trouxe essa palavra. Essa palavra, gente, eu fiz ela em agosto. Eu estava estudando o livro de Salmos e eu sempre gosto, quando eu estou estudando, e Deus traz algo ao meu coração, de deixar um estudo sempre pronto, anotado. E quando o pastor estava ministrando aqui no domingo, Deus trouxe essa palavra, né? Lembrei dessa palavra. Vou estar ministrando essa noite para vocês. E aí eu fiquei com aquilo no meu coração, né? Com essa palavra. E aí eu pensei assim: se a bispa me chamar para pregar quarta-feira, eu vou ministrar essa palavra. Aí fiquei, né? Só eu e Deus, nem comentei nada com meu esposo. Né? Ficou só eu e Deus. Aí eu falei: se a bispa mandar mensagem para mim, é porque é para eu ministrar quarta-feira. Aí quando foi na segunda-feira, né? À noite já, mais de 10 horas, ela manda mensagem: paz, filha. Eu já sei o que é. Aí ela: ministra a palavra quarta-feira. Eu falei: amém. Né? Respondi, falei: amém. Falei: então é essa palavra mesmo, Senhor, não mudou. Eu falei: é essa mesmo, e o Senhor é essa mesmo, então vamos receber de Deus essa noite, amém? Muita gente já ministrou essa palavra aqui na igreja,
levando em conta a alma, né? Porque está abatida a minha alma. Mas algo diferente que me chamou a atenção nessa palavra foi sobre a corça. Amém? Então, o salmista, ele fala que assim como a corça suspira pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. E nós já ouvimos muitas canções sobre a corça, né? Assim como a corça tem sede das águas, e a gente canta essas canções, ouve em outros lugares também falar sobre a corça. E eu fui pesquisar sobre o que era essa corça, sobre o que representava essa corça na Bíblia, na palavra, o que esse animal representava aqui, quando o salmista estava falando, se comparando a este animal. Ele diz que assim como a corça suspira pelas águas, né? Então, quero falar um pouco para vocês essa noite, não é uma aula de zoologia, pastor? Não é uma aula de zoologia, né? Mas nós vamos aprender, porque tudo na Bíblia, gente, não é colocado por acaso. Tudo tem um ensinamento. Então, nós vamos aprender um pouco com esse animal essa noite, sobre o exemplo da corça. Então, a corça, ela anseia ou suspira por águas, porque a sua sede, ela é mais forte que a fome. Então, quando a corça, ela está sedenta por água, ela sai correndo pela floresta, diz que escuta até os gritos dela, porque ela sai correndo à procura de água, né? E ela não bebe em qualquer lugar. Ela não é um animal que, se ela achar uma poça, que ela vai tomar água naquele lugar. Se ela achar uma corrente de água, ela vai lá beber água naquele lugar. Ela tem um lugar específico para ela beber a água. Ela só bebe a água da fonte. O que isso tem para falar a nossos corações essa noite? Será que nós estamos desesperados por Jesus? Será que nós temos andado com o nosso coração desesperado, assim como essa corça saía desesperada, suspirando, gritando pelas águas? Né? Então, ela não bebe em qualquer lugar. Ela é o único animal que ela escolhe aonde beber a água. Um exemplo para nós. Ela não bebe água de poça, mas somente da nascente. O salmista, ele fala aqui, ó Deus, a minha alma anseia por ti, como a corça pela corrente das águas. A minha alma suspira. O título aqui desse salmo, aqui na minha Bíblia, diz que a alma, ela suspira por Deus. Quando a nossa alma suspira por Deus, amados, não adianta nós buscarmos em qualquer outro lugar satisfazer essa alma. Não adianta nós procurarmos em outros lugares, em outras coisas, porque a nossa alma, ela só se satisfaz quando nós buscamos a Deus. A nossa sede, ela só é saciada quando nós bebemos da fonte que é Jesus. E nós vemos por aí afora muitas pessoas bebendo em muitos lugares. Pessoas procurando a Jesus em muitas coisas, ou depositando a sua fé realmente, literalmente em coisas, e não em Jesus, e não na sua palavra. Nós vemos pessoas buscando a satisfação lá no mundo, né? Quando eles estão lá perdidos, nós buscamos lá, quem esteve no mundo sabe, que a gente busca saciar essa alma nas festas, na bebida, nos namoros, na prostituição, nos vícios. Nós procuramos em muitos lugares satisfazer o vazio da nossa alma. E nós só conseguimos entender que esse vazio é preenchido somente por Deus quando nós conhecemos a Deus, quando nós conhecemos a Cristo. E às vezes nós estamos ainda aqui dentro da igreja, mas ainda estamos procurando em outros lugares, em outras coisas, saciar ainda esse vazio que há com outras coisas. Nós vemos aí algumas religiões, igrejas, que eles querem substituir a sua fé em Deus por coisas. Olha, pega aqui a florzinha ungida, a toalhinha ungida, a canetinha ungida, a água do Jordão, a um não sei o quê. Aí a pessoa, ela deposita toda a fé nela, naquele objeto. Ela passa a mudar, ela tira o foco. Ela volta a adorar outras coisas. Ela não está adorando a Deus. Ela está ali adorando, colocando a fé dela num objeto.
que aquele objeto vai resolver o problema dela, que aquele objeto vai curar, que aquele objeto vai fazer algo por ela. E nós passamos a entender que somente a fonte certa, o lugar certo para nós bebermos é Jesus. Por isso que o salmista fala que a alma dele é como a corça que suspira pelas águas. Mas o salmista sabia que o único lugar que ele poderia matar essa sede era em quem? Em Deus. Lá em Abacuque, eu vou ler para vocês. Abacuque 3,19 diz: o Senhor Deus, Ele é a minha força. Ele torna o meu andar firme como o de uma corça e me leva para as montanhas, onde estarei seguro. Outro exemplo aqui para nós da corça. Pés como os da corça. Agora já não é a sede, agora são os pés. Pés como o da corça. A corça ela é conhecida pela velocidade. Ela é um animal rápido. E segurança em correr em terrenos acidentados, sem pisar em falso. Ela corre por cima das pedras, ela corre pelas montanhas, ela corre pela floresta, sem cair, sem tropeçar, com os pés firmes. E aqui em Abacuque ele diz: o Senhor Deus é a minha força, Ele torna o meu andar firme como os da corça e me leva a lugares altos. A nossa caminhada, irmãos, ela é uma caminhada de altos e baixos, amém? Não é todo momento que você está caminhando o tempo todo ali, né, naquele caminho plano. Às vezes existe um caminho ruim, esburacado. Talvez você passe por um momento na sua vida que o seu caminho está ali cheio de pedras pelo caminho. E talvez você pise em falso, talvez lhe falte a fé, talvez venha a dúvida em seu coração e você passa a cair. Muitos caem e se levantam, continua a caminhada, mas muitos caem e desistem da caminhada. Muitos não conseguem chegar nos lugares altos. Muitos não conseguem chegar até o altar do Senhor. Muitos ficam pelo caminho. E nós temos que fazer essa oração: Senhor, me dás os pés firmes como o da corça, para eu enfrentar a minha caminhada contigo, dia após dia, com os pés firmes, sem cair, sem vacilar, sem ter que olhar para a direita ou para a esquerda, sem querer olhar para trás, mas seguindo adiante contigo, olhando para o alvo que é Cristo, olhando ali para a busca do meu tesouro, olhando para aquilo que eu anseio. Aquilo que o crente deve ansiar é o céu, amados. O anseio de nós cristãos, é a volta do Messias. Mas às vezes a nossa mente está tão pegada ainda às coisas do mundo, que a gente fala assim: Jesus está voltando. Não, Jesus não pode voltar agora não, né? Porque eu ainda não fiz isso, porque eu ainda não fiz aquilo outro, porque isso e aquilo outro. Que pensamento é esse? Jesus está voltando, glória a Deus. Eu anseio por esse dia de encontrar o Messias, de encontrar a Deus face a face, o meu Pai, o meu Criador. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus? Esse deve ser o anseio do nosso coração. Precisamos continuar firmes na caminhada. Não podemos desistir. Precisamos resistir às armadilhas que também existem na caminhada. Satanás, ele quer derrubar o cristão. Ele não quer que o cristão continue firme na caminhada. E ele vai colocar obstáculos, sim. E se os seus olhos não estiverem em Cristo, você vai cair. Assim como muitos já caíram e não conseguiram voltar. A própria palavra diz que aqueles que já tiveram os seus olhos iluminados pelo entendimento, pelo Espírito Santo, quando eles caem, quando eles pecam, quando eles se desviam, é muito mais difícil eles retornarem. É muito difícil. Por isso nós temos que nos manter firmes. Precisamos estar firmados em Deus. Amém?
O verso 2 do Salmo 42, ele complementa o verso 1. Ele diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei, me apresentarei diante da face de Deus. Quando eu irei e me apresentarei diante da face de Deus. Nós somos a geração que canta: eu quero conhecer Jesus, não é? Nós cantamos, aqui a igreja canta, todo mundo canta forte, né? Por aí afora no Brasil, até no exterior tem se cantado essas músicas, essa canção. Eu quero conhecer Jesus, eu quero ser achado nele, mas não abre a Bíblia para ler. Passa a semana sem pegar na Bíblia, mas eu canto aqui, eu quero conhecer Jesus. Só pega a Bíblia no dia de vir para a igreja. Só ora quando está na igreja. Não tem intimidade com Deus em casa. Não lê a palavra no seu dia a dia. Que tipo de igreja, de cristãos nós estamos produzindo? Que só canta, mas não vive o que canta. O verso 2, ele complementa o verso 1, pois a alma do salmista tem sede de Deus, o Deus vivo. O seu anseio em ver a Deus face a face. Amados, para nós vermos Deus face a face, nós precisamos de uma busca incessante. Nós precisamos ser persistentes na oração. Nós precisamos ser persistentes na leitura da palavra, no estudo da palavra. Nós vemos aí muitas pessoas sendo enganadas. Por quê? Porque ela não estuda a palavra. Ela não tem o entendimento da palavra. E o que falarem para ela, ela acredita. Eu estava vendo o exemplo daquela mulher, Andressa Urach, eu acho. Que ela se converteu e tudo na igreja, que vocês sabem. E que ela deu tudo. Ela entregou dinheiro, ela entregou bens, ela ficou sem nada. Ficou sem nada. Quis conseguir as coisas de volta, mas não recebeu. Ficou decepcionada com a tal igreja. E se ela conhecesse a palavra? Será que ela tinha entregado as coisas desse jeito? A palavra diz para nós termos cuidado com os falsos ensinamentos. Para nós termos cuidado com os falsos ensinamentos, eu tenho que saber o que está sendo pregado. Está na Bíblia? Será que esse pregador está falando, está de acordo com a palavra? Está de acordo com o que a Bíblia diz, com o que o Senhor diz, para eu fazer, para eu viver? Precisamos de uma busca incessante. Eu lembro que antes de começar a pandemia, amados, eu estava assistindo uma ministração que houve do Descende. Alguns sabem, né? Descende. Foi não foi nem um show. Foi um grande evento que aconteceu no Brasil, né, com pregadores, ministradores do exterior e do Brasil. Então foi palavra, foram canções. Foi muito, muito bom. Muito bom mesmo. Acho que foram uns 3 dias, assim. 2 dias, um dia, não lembro. Mas foi muito bom. E assistir aquelas ministrações me impactou demais. E logo quando terminou as ministrações, eles lançaram um desafio de 40 dias de jejum e busca. Eu falei, eu vou entrar nesse negócio. E entrei nesse período de jejum também, né, e busca. E todos os dias eu tirava meia hora de oração de joelhos, e leitura da palavra, e estudo da palavra. E quando veio a pandemia, o isolamento, muita gente sentiu, porque ele não tinha tempo de intimidade com Deus. Ele não tinha costume de buscar Deus em casa. E foi o período que nós vimos quem estava firme e quem não estava firme no Senhor. Porque às vezes nós víamos nas lives, né, o pessoal dizendo, ai, que saudade da igreja, que saudade das células. E quando retornou, cadê essas pessoas que disseram que estavam com saudade da igreja?
Com saudade das células? Continuam em casa. Nós vimos o quão foi importante esse dia a dia em casa de busca a Deus, de intimidade, de secreto, de você ter uma busca incessante com Deus. Às vezes nós admiramos tantas pessoas, né? E Deus, Ele usa quem Ele quer. Basta buscar. Porque a palavra diz que aquele que busca, Ele encontra. No verso 4, amados, diz: lembro-me destas coisas, de dentro de mim se derrama minha alma. De como eu passava com a multidão de povo e guardava em procissão a casa de Deus, em gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Nós vivemos isso durante a pandemia. A gente sentia saudade dessas reuniões, né? A gente sentia saudade de estar como igreja, de estar em célula. E aqui o salmista, ele diz que ele estava com saudade dessa aglomeração santa. Saudade das coisas de Deus. Saudade da intimidade com Deus. Ele lembra dos momentos de alegria, de louvor com a multidão do povo em procissão à casa de Deus. O que a falta dessa água pode causar em nossas vidas? E estudando sobre a costa, eu vi o que a falta da água pode causar na costa. Quando a costa ela passa muito tempo sem a água, que ela só bebe da fonte, a pele dela começa a ressecar. Ela fica com rachaduras, com ferimentos na pele dela. E nós, amados, como passamos muito tempo sem buscar da fonte, nós ficamos secos. Nós ficamos doentes. A nossa alma fica enfraquecida. O nosso espírito fica enfraquecido. O nosso corpo fica mais letárgico ainda, mais preguiçoso ainda. Se você orou hoje, amanhã você não orar, no outro dia você não vai orar. Porque o teu corpo não vai querer orar. A preguiça, a letargia espiritual, ela vai tomando conta de nós quando nós deixamos de beber da fonte que é Cristo. Nós ficamos espiritualmente adoecidos. Realmente ficamos secos. A nossa alma, o nosso espírito fica seco, fica desidratado. Nós acabamos nos tornando cristãos frios. Nós vemos aqui durante a palavra ou durante o louvor, o fogo caindo. Muita gente a gente vê aqui incendiada. E muitos também secos. Sem expressão nenhuma de adoração. Sem expressão nenhuma. Totalmente frios. Um freezer, né? Um cristão mesmo, aquela geladeira. O fogo está caindo ao redor dele todinho, mas ele só olha assim por lado, tipo, estou sentindo nada. Ficamos insensíveis à palavra. A palavra ministrada, um negócio mesmo assim impactante, falando aos corações. E aí aquela pessoa está lá. Acho que essa palavra era para o irmão que ficou em casa. Não é sensível à palavra. Não é sensível ao Espírito Santo. Não é sensível ao mover. Não está no mesmo mover que a igreja. Ele está aqui, o corpo dele está aqui. Mas ele não tem sensibilidade para sentir o que está acontecendo. Ele não tem sensibilidade para ouvir o que o Espírito Santo está falando, ministrando à igreja. Ministrando à igreja, a nós, a mim, a você. Nós não podemos parar de beber da fonte. Porque se nós pararmos de beber da fonte, nós vamos secar. Nós passamos por essa prova, quando nós passamos esse período sem poder congregar a igreja. Porque às vezes sozinho em casa é mais difícil buscar para muitos. Talvez sozinho ele não consegue ali fazer a oração, fazer a leitura da palavra. É mais fácil quando ele está com outras pessoas. Por isso que é necessário nós buscarmos, nós nos alimentarmos todos os dias
todos os dias. No verso 5, ele diz: por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele o meu auxílio e Deus meu. Aqui o salmista, ele espera e deseja a presença. A sua alma às vezes pode ter profundas incertezas. Aqui ele estava dando um comando para a alma dele. A alma dele estava com incertezas, estava com medo, estava com dúvidas, estava insegura quanto à espera em Deus. E a espera em Deus, amados, não é no nosso tempo. Nós precisamos entender isso. Deus não age no nosso tempo, na minha vontade. Deus não trabalha na minha ansiedade. Quando eu aprendo a descansar, Deus começa a trabalhar. Por isso que ele dá esse comando para a alma dele. Por que tu está abatida, ó minha alma? Espera, espera em Deus, espera em Deus. Não sei se Deus está falando com alguém essa noite, mas Deus te manda esperar nele. Espera e confia nele. O tempo de Deus, amados, é perfeito. É perfeito. Enquanto nós esperamos, Deus vai trabalhando em nossos corações. Enquanto nós trabalhando na nossa intimidade com Ele, na nossa busca com Ele, Deus vai trabalhando no meu interior, no meu caráter, na minha profundidade com Ele. Espera em Deus. Ele dá um comando para a alma dele esperar em Deus. É uma questão de sobrevivência. Nós precisamos aprender a esperar o tempo perfeito de Deus. Todas as vezes que nós queremos apressar as coisas, dá tudo errado. Todas as vezes que nós vemos na Bíblia que Deus dá uma promessa a alguém, que alguém tenta antecipar de alguma forma essa promessa, dá tudo errado. Porque o tempo de Deus, ele é perfeito. Amém? No verso 8, ele diz: contudo o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Ele diz que contudo, apesar de tudo, apesar de todos os problemas, apesar de todas as dificuldades, apesar do medo, apesar da dúvida, durante o dia o Senhor me concede a sua misericórdia. E à noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Ele entende a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Seu cântico e a sua oração pertencem a Deus. Nós não podemos perder a sensibilidade. Não perca a sensibilidade do Espírito. É como eu falei aqui no começo, eu estava aqui, o pastor ministrando, e o Espírito Santo me trouxe essa palavra no meu coração, e eu fui sensível a esse ministrar do Espírito Santo. E às vezes o Espírito Santo está ministrando algo em seu coração, e você está ali duro, resistindo. Não, não é isso, não, eu não quero isso, não, eu não quero assim, não, não é assim. Não seja insensível ao toque do Espírito Santo. Não perca essa sensibilidade. Mas eu vejo que Deus, ele tem falado muito, e falou aqui na rede de mulheres que nós tivemos, quando as mulheres estavam aqui na frente, que a bispa falou, vai lá orar, e eu orei aqui pelas mulheres, né? E Deus falou sobre a questão de nós termos um dom, termos um talento e não estarmos exercendo esse talento. E eu vejo muitas pessoas na igreja desse jeito, acomodadas. Deus deu o talento para ela, mas ela enterrou o talento. Ela usou o talento por um período, e aí desistiu, e resolveu enterrar o talento.
E Deus ministrou aqui para as mulheres, olha, mulheres, Deus está precisando, e eu falo hoje para a igreja, que Deus ele está precisando de pessoas para evangelizar, de pessoas para pregar na célula, de pessoas para pregarem aqui nesse altar, de pessoas para ministrarem um louvor aqui, de pessoas para ajudarem nas redes. E você tem um talento, e você está escondendo esse talento, Deus vai cobrar de você. Deus vai cobrar de você que está enterrando esse talento. Que diz que, eu não tenho tempo. É porque tem muitos levantes. Tem gente que fala assim, né? Porque foi só eu começar, começou muitos levantes, o inimigo ficou furioso. Que cristão covarde é esse? As lutas vêm para nós vencermos as lutas. As batalhas vêm. Se Deus te deu essa batalha, porque você consegue vencer essa batalha. Você consegue vencer esse obstáculo. Então não largue o cajado, irmão. Se você largou, pegue de volta urgente. Porque Cristo vai cobrar de você. Amém? No verso 11, novamente ele fala: porque você está abatido, ó minha alma? Porque se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Espera em Deus, pois ainda haverá louvor. Você crê? Espera em Deus, Ele é o nosso auxílio, o nosso Deus, sempre, em todo tempo. Continue esperando em Deus. Se Deus deu algo para você fazer, faça. Eu quero contar aqui um testemunho para vocês. Quando eu vim para essa igreja, eu não ministrava a palavra, eu só cantava nas outras igrejas. E aí a pastora, quando era pastora, agora é bispa, né? Começou a me chamar para dar a palavra. E eu, não. Pastor, aqui o pregador é aqui, viu? Meu esposo é o pregador, eu só canto. Esse ministério, esse chamado não é meu. Ela, não, minha filha, mas você tem que começar a pregar. Quem conhece a bispa sabe, né? Você tem que estar preparado. No domingo aqui ela, faz a abertura. Aí eu, amém. Tu vai fazer a oferta também? Eu, amém. A gente tem que estar pronto. Tem que estar pronto, né? Aí eu, com muita resistência, falava, não, pastora, não consigo, não é para mim, não. Não, vai. E eu comecei a ministrar a palavra. Só que, gente, todas as vezes que eu ia ministrar a palavra, que eu começava a falar, parece que vinha algo assim na minha garganta. E eu começava a tossir. Não sei se vocês lembram, né? Os irmãos que estão aqui mais tempo. Eu começava a tossir, eu tossia tanto que eu ficava sem voz. Eu ficava vermelha. E eu não conseguia continuar falando. E eu ficava com aquele negócio, e aí orava, passava, eu não dou conta de terminar. E aí passava o cajado do meu esposo, termina. E aí quando a pastora me chamava novamente, acontecia novamente. Eu começava a pregar e começava aquela irritação na minha garganta, aquele aperto, e eu começava, tossia, e não conseguia mais falar. E aí um dia a bispa foi lá em casa e me falou, filha, ou foi no final do culto, ela falou, filha, nós temos que orar. Porque eu vejo uma mão negra, toda vez que você vai cantar ou que você vai dar a palavra, essa mão tentando calar a tua voz. Eu falava, então vamos orar, né? Vamos entrar no propósito, porque o inimigo não queria que eu ministrasse a palavra. E até muitas vezes, quando eu estava ministrando louvor, que eu ia ministrar a igreja também, muitas vezes começava aquele ataque na minha garganta, e eu começava a tossir, não conseguia continuar. E eu já tinha até medo, né? Já falava, meu Deus do céu, eu já sei, quando eu começar a pregar, já vou começar e não vou dar conta de terminar. Mas aí nós entramos em propósito, a bispa entrou em propósito também comigo, né, e por mim, em oração para a gente paralisar essa ação do inimigo.
Por isso que estou falando para a igreja, não pare, não desista. Né? Os obstáculos aparecem, medo. Eu tenho mais tranquilidade, gente, de cantar do que de pregar. Continuo falando, esse negócio é do pastor. Mas, né, eu tenho que obedecer. Por que estava acontecendo isso também? Porque eu não queria, eu tinha uma resistência. Eu falei, esse negócio não é para mim. Esse negócio não é para mim, não. Eu canto, é só isso, aleluia, glória a Deus. Né? Mas Deus queria também me usar na palavra. E às vezes Deus está querendo usar você, você está aí cheio de resistências. E Satanás tem minado aí na sua mente para você parar, para você não fazer, para você não continuar, para você não seguir. E a palavra é continue. Amém? Lá em João 4, eu vou estar lendo para vocês para ser mais rápido. Mas quem quiser pode acompanhar. João, capítulo 4, verso 13, ele diz: Então Jesus disse: quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Aleluia! Você pode dar um aplauso ao Senhor? Jesus, ele quer fluir de nós. Essas fontes em nós, essas fontes estão em mim, essa fonte está em você. E essa fonte, ela precisa jorrar. E o medo, às vezes, pode paralisar essa fonte. O pecado, ele pode entulhar essa fonte, e essa fonte não jorrar mais, essa fonte ficar seca. E a palavra diz que aquele der de beber dessa água nunca mais terá sede, mas se tornará uma fonte de água viva. Ainda em João, no capítulo 7, verso 37, diz: o último dia da festa era o mais importante. Naquele dia se pôs de pé Jesus e disse bem alto: se alguém tem sede, repita comigo, venha a mim e beba. Jesus está falando aqui, você tem sede? Venha a mim e beba. Venha a mim, beba dessa água, beba dessa fonte. É um convite que Cristo está fazendo para nós essa noite. Ele disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Em Isaías 44, vou ler para vocês. Isaías 44, verso 3. O Senhor diz: vou fazer com que caia chuva no deserto e com que em terras secas corram rios. Assim também derramarei o meu espírito sobre os seus descendentes e lhe darei as minhas bênçãos. Se a sua vida tem sido um deserto, Jesus está profetizando chuva essa noite, amém? As terras secas vão correr rios. As terras secas de Tucuruí precisam correr rios, rios de vida. Eu sempre oro, Senhor, faça fluir rios de vida por essa cidade. As ruas de Tucuruí venham ser inundadas pelas fontes das águas, pelos rios, pelas águas do Espírito, pelas águas do Senhor, para que traga vida para essa cidade. Uma nova vida, um novo tempo, uma qualidade de vida para as pessoas dessa cidade. E para nós encerrarmos, Apocalipse 22, verso 17. O Espírito e a noiva dizem, venha. Aquele que ouve isso, diga também, venha. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber da graça da água da vida. Aleluia.
Jesus está dizendo para a igreja hoje: venha. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, amados, é para quem quer. Quem quiser, receba de graça. Para quem quiser, receba de graça da água da vida. É para quem quer, amados. A palavra diz: quem busca, encontra. Quem procura, acha. Aquele que bate, ele está pronto lá para abrir a porta, para revelar aos fiéis, para revelar a nós a vontade e o desejo do Senhor para nós, para a igreja, para o mundo. Mas é para aquele que tem sede. Assim como ele dá semente somente para aquele que semeia. Jesus, ele tem água para aquele que tem sede. E a igreja precisa ter essa sede. Uns domingos atrás, eu falei que enquanto eu orava em casa, o Espírito Santo me ministrou sobre essa questão da sede e da fome. E eu pedia perdão ao Senhor por fazer tão pouco. E por, às vezes, trocar o meu momento com Deus, mais tempo com Deus, por tantas bobagens. E nós temos nos tornado assim, damos migalha. A igreja, ela dá migalhas para o Senhor. É só o que sobra, o que resta. E Deus, ele quer tudo de nós. O Senhor precisa que a igreja tenha fome e sede dEle. De pararmos de adorarmos pregadores e cantores e adorarmos a Ele. De nos aprofundarmos na palavra dEle. Deus fala com todos, amados. É só você abrir a Bíblia. Quer que Deus fale com você? Abra a Bíblia. Que Deus quer falar com a igreja, Deus quer despertar a igreja. Nós vemos que as coisas, elas estão se afunilando. Que a volta de Cristo está cada vez mais próxima. E que tipo de igreja que Ele vai vir buscar? Que tipo de igreja que Ele vai encontrar? Se Cristo retornasse hoje, agora, você ia ficar assustado ou ia estar preparado? Precisamos estar preparados em todo o tempo. A Bíblia diz que a vinda dele é como um ladrão. Ninguém espera o ladrão entrar na sua casa. Vai ser a qualquer momento, num piscar de olhos. Nós precisamos ter a certeza da nossa salvação. Amém? Você pode se colocar de pé? Nós precisamos fazer essa oração. Senhor, me dá fome, me dá sede de Ti. Sede dEle. Aprendermos a nos saciarmos dEle. A buscar dessa fonte. Eu quero convidar você a orar comigo nessa noite. Se você não está sedento, se você não tem sentido essa sede, peça para Deus lhe dar sede, sede, fome. Fome dele, fome da palavra. Já chega de procurarmos em outros lugares. Pode aumentar mais o som, pastor. Você pode também cantar essa canção. Que não venhamos mais procurar em outros lugares, Jesus. Que o Teu rio em nós venha fluir novamente. Comece a sentir esse rio fluir em você. Eu procurei
em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas eu procurei, em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor, sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Que os rios de Deus fluam em nós. Flua, flua, Espírito Santo. Eu quero beber de tuas águas. Cante bem forte isso. Mergulhe nos rios de Deus. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar, sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Volte a fluir aonde as fontes estavam secas. Volta a fluir o rio de Deus. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Eu quero beber da tua fonte. Que essa seja a nossa oração a ti, Espírito. Sinto fluir teu rio. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu quero beber, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar. Queremos beber de ti. Vou mergulhar, sinto fluir teu rio de vida aqui.
Venha fluir em nós, Espírito. Pai, em nome de Jesus, eu clamo a Ti essa noite, Pai, para que o Senhor venha gerar essa sede em nós, essa sede pelas Tuas águas, essa sede, que sejamos como a corça, que venhamos ansiar por essas águas, que venhamos ansiar por Ti, pela Tua presença, que tenhamos essa sede incessante por Ti, pela Tua presença, que venhamos nos saciar somente em Ti, que venhamos ter prazer somente em Ti, somente na Tua presença, somente na Tua palavra. Gera em nós essa fome, essa necessidade, que seja como o ar que nós respiramos, que não pode faltar. Assim seja a Tua presença, que venhamos ansiar esta presença, que a nossa carne venha a tremer, que a nossa carne venha a desejar por essa presença, que venhamos sucumbir à vontade da nossa carne, para que o Espírito seja fortalecido em nós, para que o Senhor fortaleça esse Espírito em nós, para que flua essas águas de vida, e se há alguma sujeira em nós, que essas águas venham nos lavar. Lava-nos, Senhor, que venhamos mergulhar nessas águas, sermos levados, totalmente conduzidos pelas águas do Espírito, pelo mar do Senhor. Que não tenhamos mais o domínio sobre nós mesmos, mas que o Teu Espírito Santo tenha total controle sobre as nossas atitudes, sobre a nossa forma de falar, de pensar, de desejar, de nos vestir, de nos comportar. A Tua palavra diz que nós somos o templo do Espírito e que essas fontes estão em nós a jorrar. E se por algum motivo, Senhor, essas fontes pararam de jorrar, nós Te pedimos perdão essa noite e Te pedimos para que essa fonte venha voltar a jorrar, que venhamos voltar a ter intimidade contigo, receber a revelação do Teu Espírito Santo para nós. E ao ouvirmos a voz do Teu Espírito, que não venhamos endurecer o nosso coração, mas que venhamos obedecer a voz do Teu Espírito Santo, falando em nós: filha, eu sinto saudade, filha, filho, eu sinto saudade da Tua presença, do momento em que nós conversávamos, quando eu falava ao teu coração e você falava comigo. Deus sente saudade de nós. Deus quer exclusividade do seu povo. Precisamos voltar a ser exclusivos do Senhor. Não mais divididos, mas totalmente, inteiramente entregues a Ele. Por total, por completo. Não tome mais as decisões por você mesmo. Você parou de consultar a Deus e tem tomado decisões sem pensar, sem consultar, sem querer saber a vontade de Deus para a sua vida. Deus está te falando hoje: ei, filho, te aconselha comigo. Te aconselha comigo. Eu que tenho planos para ti. A palavra diz que o homem ele pode fazer planos, mas a resposta certa só vem do Senhor Jesus. E quando nós tomamos decisões erradas e fazemos planos errados, não queremos muitas vezes assumir as consequências. Volte-se para o Senhor. É tempo de nos voltarmos, da igreja voltar ao Senhor, voltar à essência da adoração, à essência do secreto, do quarto trancado, dos momentos a sós com Deus, das lágrimas. Há quanto tempo você não chora na presença do Senhor? Há quanto tempo você está seco, não tem lágrimas para oferecer ao Senhor, não se quebranta, continua aí duro, como a erva, o trigo ele se dobra. Quantas vezes você não tem se dobrado diante do Senhor? Há quanto tempo você não tem se curvado e falado: Senhor, eu estou aqui,
totalmente dependente de Ti. Eu me entrego realmente a Ti. Conduz os meus passos. Quebranta-nos, Senhor, nessa noite.